Muito bem, caros alunos, eu sou o professor Fábio e estamos com uma aula de literatura. Na verdade, é uma aula sobre análise de conto, porque eu acho que é importante que vocês conheçam um pouquinho sobre como a gente analisa conto, ou o que é mais importante, o que precisa ser levado em consideração ao analisar um conto, e também alguns macetes, algumas coisas para vocês entenderem como que isso funciona, ou pelo menos como que isso deveria funcionar. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou colocando essa parte da gente falar sobre análise de conto? Quando a gente fala de conto, pelo menos em termos de análise de texto, não é simplesmente você chegar e ler. Isso é muito fácil. Você tem alguns elementos que você precisa prestar atenção. Então, vamos para a aula, eu vou explicar melhor algumas coisinhas para melhorar e dar mais profundidade para a sua leitura. Então, vamos lá. Como analisar em profundidade contos? Por que eu estou deixando isso bem claro para vocês? Porque se você analisar só os elementos da narrativa, você já está analisando o conto. Só que às vezes não é o suficiente para você dizer que você entendeu, porque afinal de contas, eu sei quem é o personagem principal, eu sei quem é o secundário, quem que é o narrador. Beleza, isso também é válido, isso é muito bom. Mas como a gente melhora um pouco a nossa percepção sobre o conto? Então, vamos ver aqui algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Para essa leitura, eu estou usando como referência O Coração Denunciador do Edgar Allan Poe. Então, eu parto da ideia que vocês vão ter lido essa história enquanto eu vou fazendo a análise. Para isso, eu estou deixando que vocês... Então, eu já estou considerando que vocês já leram isso de alguma forma. E caso vocês não conheçam, eu estou deixando este link. E eu vou congelar o frame agora e eu vou deixar rolando uma narração eletrônica, porque eu estou, como eu falei, eu estou partindo da ideia que vocês já leram e tudo mais. É verdade. Tenho sido e sou nervoso, muito nervoso, terrivelmente nervoso. Mas, por quereres dizer que sou louco? A enfermidade me aguçou os sentidos, não os destruiu, não os entorpeceu. Era penetrante, acima de tudo, o sentido da audição. Eu ouvia todas as coisas, no céu e na terra. Muitas coisas do inferno ouvia. Como, então, sou louco? Prestai atenção e observai quão lucidamente, quão calmamente lhes posso contar toda a história. É impossível dizer como a ideia me penetrou primeiro no cérebro. Uma vez concebida, porém, ela me perseguiu dia e noite. Não havia motivo. Não havia cólera. Eu gostava do velho. Ele nunca me fizera mal. Nunca me insultara. Eu não desejava seu ouro. Penso que era o olhar dele. Sim, era isso. Um de seus olhos se parecia com o de um abutre. Um olho de cor azul pálido, que sofria de catarata. Meu sangue se enregelava sempre que ele caía sobre assim, e assim, pouco a pouco, bem lentamente, fui me decidindo a tirar a vida do velho e assim libertar-me daquele olho para sempre. Ora, aí é que está o problema. Imaginais que sou louco? Os loucos nada sabem. Deverias, porém, ter me visto. Deveria ter visto como procedi cautamente. Com que prudência, com que previsão, com que dissimulação lancei mãos à obra. Eu nunca fora mais bondoso para com o velho do que durante a semana inteira antes de matá-lo. E todas as noites, por meia-noite, eu girava o trinco da porta de seu quarto e abria-a. Bem devagarinho. E depois, quando a abertura era suficiente para conter minha cabeça, eu introduzi uma lanterna com tampa toda velada, bem velada, de modo que nenhuma luz se projetasse para fora, e em seguida enfiava a cabeça.
Terias rido ao ver como a enfiava habilmente. Movia lentamente. Muito, muito lentamente, a fim de não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para colocar a cabeça inteira além da abertura, até podê-lo ver deitado na cama. Ah! Um louco seria precavido assim. E depois, quando minha cabeça estava bem dentro do quarto, eu abri a tampa da lanterna cautelosamente. Oh, bem cautelosamente. Sim, cautelosamente, porque a dobradiça rangia. Abria só até permitir que apenas um débil raio de luz caísse sobre o olho de abutre. E isto eu fiz durante 7 longas noites. Sempre precisamente à meia-noite. E sempre encontrei o olho fechado. Assim, era impossível fazer a minha tarefa, porque não era o velho que me perturbava, mas seu olho diabólico. E todas as manhãs, quando o dia raiava, eu penetrava atrevidamente no quarto e falava-lhe sem temor, chamando pelo nome com ternura e perguntando como havia passado a noite. Por aí vedes que ele precisaria ser um velho muito perspicaz para suspeitar que todas as noites, justamente às 12 horas, eu espreitava, enquanto dormia. Na 8ª noite, fui mais cauteloso do que de hábito ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos de um relógio mover-se-ia mais rapidamente do que meus dedos. Jamais, antes daquela noite, sentira eu tanto a extensão de meus próprios poderes, de minha sagacidade. Mal conseguia conter meus sentimentos de triunfo. Pensar que ali estava eu, a abrir a porta, pouco a pouco, e que ele nem sequer sonhava com os meus atos ou pensamentos secretos. Ri entre os dentes a essa ideia, e talvez ele me tivesse ouvido, porque se moveu de súbito na cama, como se assustado. Pensais talvez que recuei? Não. O quarto dela estava escuro como piche, espesso de sombra, pois os postigos se achavam hermeticamente fechados, por medo aos ladrões. E eu sabia, assim, que ele não podia ver a abertura da porta. Continuei a avançar, cada vez mais, cada vez mais. Já estava com a cabeça dentro do quarto e a ponto de abrir a lanterna, quando meu polegar deslizou sobre o fecho de lata e o velho saltou na cama, gritando: "Quem está aí?" Fiquei completamente silencioso e nada disse. Durante 1 hora inteira, não movi um músculo e, por todo esse tempo, não o ouvi deitar-se de novo. Ele ainda estava sentado na cama, à escuta, justamente como eu fizera, noite após noite, ouvindo a ronda da morte próxima. Depois ouvi um leve gemido e notei que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou de pesar. Oh, não. Era o som grave e sufocado que se ergue do fundo da alma quando sobrecarregada de medo. Bem conheci esse som. Muitas noites, ao soar meia-noite, quando o mundo inteiro dormia, ele irrompia de meu próprio peito, aguçando, com seu eco espantoso, os terrores que me aturdiam. Disse que bem o conhecia. Conheci também o que o velho sentia e tive pena dele, embora abafasse um riso no coração. Eu sabia que ele ficara acordado desde o primeiro leve rumor, quando se voltara na cama. Daí por diante, seus temores foram crescendo. Tentara imaginá-los sem motivo, mas não fora possível. Dissera a si mesmo: é só um vento na chaminé. Ou é só um rato andando pelo chão, ou foi apenas um grilo que cantou, um instante só. Sim, ele estivera tentando animar-se com estas suposições, mas tudo fora em vão. Tudo em vão, porque a morte, ao aproximar-se dele, projetara sua sombra negra para a frente, envolvendo nela a vítima. E era a influência tétrica dessa sombra não percebida que o levava a sentir, embora não visse nem ouvisse,
a sentir a presença de minha cabeça dentro do quarto. Depois de esperar longo tempo, com muita paciência, sem ouvi-lo deitar-se, resolvi abrir um pouco, muito pouco, a tampa da lanterna. Abria, podeis imaginar quão furtivamente, até que por fim, um raio de luz apenas, tênue como o fio de uma teia de aranha, passou pela fenda e caiu sobre o olho de Abutre. Ele estava aberto, todo, plenamente aberto. E, ao contemplá-lo, a minha fúria cresceu. Vi-o, com perfeita clareza, todo de um azul desbotado, com uma horrível película a cobri-lo, o que me enregelava até a medula dos ossos. Mas não podia ver nada mais da face ou do corpo do velho, pois dirigira a luz, como por instinto, sobre o maldito lugar. Ora, não vos disse que apenas é superacuidade dos sentidos aquilo que erradamente julgais loucura? Repito, pois, que chegou a meus ouvidos um som baixo, monótono, rápido como o de um relógio quando abafado em algodão. Igualmente eu bem sabia que o som era o bater do coração do velho. Ele me aumentava a fúria como o bater de um tambor estimula a coragem do soldado. Ainda aí, porém, refreei-me e fiquei quieto. Tentei manter tão fixamente quanto pude a réstia de luz sobre o olho do velho. Entretanto, o infernal tantão do coração aumentava. A cada instante ficava mais alto, mais rápido, mais alto, mais rápido. O terror do velho deve ter sido extremo. Cada vez mais alto, repito a cada momento. Prestais-me bem atenção? Disse-vos que sou nervoso, sou. E então, aquela hora morta da noite, o bater tão estranho citou em mim um terror incontrolável. Contudo, por alguns minutos mais, dominei-me e fiquei quieto. Mas o bater era cada vez mais alto. Julguei que o coração ia arrebentar. E, depois, nova angústia me aferrou. O rumor poderia ser ouvido por um vizinho. A hora do velho tinha chegado. Com um alto berro, escancarei a lanterna e pulei para dentro do quarto. Ele guinchou mais uma vez só. Num instante, arrastei-o para o soalho e virei a pesada cama sobre ele. Então sorri alegremente por ver a façanha realizada. Mas, durante muitos minutos, o coração continuou a bater, com som surdo. Isto, porém, não me vexava. Não seria ouvido através da parede. Afinal cessou. O velho estava morto. Removi a cama e examinei o cadáver. Sim, era uma pedra, morto como uma pedra. Coloquei minha mão sobre o coração e ali a mantive durante muitos minutos. Não havia pulsação. Estava petrificado. Seus olhos não mais me perturbariam. Se ainda pensais que sou louco, não mais o pensareis, quando eu descrever as sábias precauções que tomei para ocultar o cadáver. A noite avançava e eu trabalhava apressadamente, porém em silêncio. Em primeiro lugar, esquartejei o corpo. Cortei-lhe a cabeça, os braços e as pernas. Arranquei depois 3 pranchas do soalho do quarto e coloquei tudo entre os vãos. Depois recoloquei as tábuas, com tamanha habilidade e perfeição que nenhum olhar humano, nem mesmo o dele, poderia distinguir qualquer coisa suspeita. Nada havia a lavar, nem mancha de espécie alguma, nem marca de sangue. Fora demasiado prudente no evitá-las. Uma tina tinha recolhido tudo. Terminadas todas essas tarefas, eram já 4 horas. Mas ainda estava escuro como se fosse meia-noite. Quando o sino soou a hora, bateram à porta da rua. Desci a abri-la, de coração ligeiro, pois que tinha eu agora a temer?
Entraram 3 homens, que se apresentaram, com perfeita mansidão, como soldados de polícia. Fora ouvido um grito por um vizinho, durante a noite. Despertara-se a suspeita de um crime. Tinha-se formulado uma denúncia polícia e eles, soldados, tinham sido mandados para investigar. Sorri, pois. Que tinha eu a temer? Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O grito, disse eu, fora meu mesmo, em sonhos. O velho, relatei, estava ausente, no interior. Levei meus visitantes a percorrer toda a casa. Pedi-lhes que dessem busca completa. Conduzi-os, afinal, ao quarto dele. Mostrei-lhes suas riquezas, em segurança, intactas. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e mostrei desejos de que eles ficassem ali, para descansar de suas fadigas, enquanto eu mesmo, na desenfreada audácia de meu perfeito triunfo, colocava minha própria cadeira propriamente sobre o lugar onde repousava o cadáver da vítima. Os soldados ficaram satisfeitos. Minhas maneiras os haviam vencido. Sentia-me singularmente à vontade. Sentaram-se e, enquanto eu respondia cordialmente, conversaram coisas familiares. Mas dentro em pouco, senti que ia empalidecendo e desejei que eles se retirassem. Minha cabeça doía e parecia-me ouvir zumbido nos ouvidos. Eles, porém, continuavam sentados e continuavam a conversar. O zumbido tomou-se mais distinto, continuou e tomou-se ainda mais perceptível. Eu falava com mais desenfreio, para dominar a sensação, ela, porém, continuava e aumentava sua perceptibilidade. Até que, afinal, descobri que o barulho não era dentro dos meus ouvidos. É claro que então a minha palidez aumentou. Mas eu falava ainda mais fluentemente e num tom de voz muito elevada. Não obstante, o som se avolumava. E que podia eu fazer era um som grave, monótono, rápido, muito semelhante ao de um relógio envolto em algodão. Respirava com dificuldade. E no entanto, os soldados não ouviram. Falei mais depressa ainda, com mais veemência. Mas o som aumentava constantemente. Levantei-me e fiz perguntas a respeito de ninharias, num tom bastante elevado e com violenta gesticulação, mas o som constantemente aumentava. Por que não se iam eles embora? Andava pelo quarto acima e abaixo, com largas e pesadas passadas, como se citado até a fúria pela vigilância dos homens. Mas o som aumentava constantemente. Oh, Deus! Que poderia eu fazer? Espumei, enraivecido. Praguejei. Fiz girar a cadeira sobre a qual estivera sentado e arrastei-a sobre as tábuas, mas o barulho se elevava acima de tudo e continuamente aumentava. Tornou-se mais alto, mais alto, mais alto. E os homens continuaram ainda a passear, satisfeitos e sorriam. Seria possível que eles não ouvissem? Deus Todo-Poderoso. Não, não. Eles suspeitavam. Eles sabiam. Estavam zombando do meu horror. Isto pensava eu e ainda penso. Outra coisa qualquer, porém, era melhor que aquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável que aquela irrisão. Não podia suportar por mais tempo aqueles sorrisos hipócritas. Sentia que devia gritar ou morrer, e agora de novo. Escutai. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Vilões, trovejei. Não finjam mais. Confesso o crime. Arranquem as pranchas. Aqui, aqui. Ouçam o batido do seu horrendo coração. Então vamos começar aqui
com a nossa análise. O primeiro passo é você conhecer o seu autor. Então, já acabou de passar aquela narração eletrônica. E agora vamos ao primeiro passo. Você tem que conhecer o seu narrador. Ou, no caso, seu autor. E é obrigatório pesquisar sobre o autor? Aí a gente vai entrar em duas linhas de análise possíveis para a narrativa. E eu vou ir para a segunda linha. A primeira diz o seguinte: o texto tem que ser suficiente para falar por si só, sem que eu precise pesquisar sobre o autor. E eu acho super válida essa análise. Inclusive, se você levar isso em consideração, você pula essa etapa. Eu, por outro lado, levo muito em consideração o fato de que o autor ele não é a referência para você saber tudo sobre a obra. Porém, e isso daqui é uma coisa que vocês vão perceber ao longo da nossa análise, saber características do autor nos economiza tempo. Então, por que o pessoal do New Criticism, no caso dessa primeira análise, não considera o autor? Porque eles vão dizer assim, olha, saber sobre o autor atrapalha a narrativa, a leitura. E no caso eles vão usar muito tempo de poema. Para poema, faz um pouco mais de sentido. Um pouco mais, não muito também, porque mesmo em poema, saber sobre o autor ajuda muita coisa. O que eles querem evitar, e isso já vou deixar claro para vocês, que é onde eu concordo muito com eles, é pensar no seguinte: não é porque o autor fez X que isso aparece na obra. Isso não é obrigatório, isso não é uma coisa que vai acontecer sempre. Porém, ele ter passado por isso explica muita coisa. Então vamos voltar aqui. Então, já sabendo esse primeiro passo, eu tenho que conhecer meu autor. Eu já vou apresentar para vocês uma pesquisa sobre o Edgar Allan Poe. Sim, eu fiz um resuminho sobre ele. Quando você vai ler um conto, pesquisar sobre o autor não é, muitas vezes, você saber tudo sobre ele. Onde que eu vou pesquisar sobre ele? Onde que eu vou ver sobre ele? Eu vou ver na internet, eu vou pesquisar no Wikipedia mesmo, não tem problema. Para essas coisas, a Wikipedia não é ruim. Embora eu recomende outros sites. Esse aqui, por exemplo, eu peguei do biography.com e eu adaptei aqui. Porque o biography.com ele é um pouco mais simplificado. Mas tanto faz onde você pegar. Então, o que é importante eu saber aqui desses elementos que estão dispostos? Isso aqui vocês poderem prestar atenção. O Edgar Allan Poe, ele era um autor romântico e era crítico literário. E as histórias dele eram sempre macabras e sobrenaturais. Não é que eram sempre, mas muitas das histórias dele envolvem isso. Os temas frequentes dele são morte, ironias. A ironia é um tema muito constante na obra dele. A sátira e histórias de investigação. E há um pessimismo muito forte, a melancolia. Então quer dizer que eu vou ter que procurar esses elementos na obra dele? Sim. É a primeira coisa que a gente começa, nosso ponto de partida para você ler o conto. Eu estou partindo da ideia que a gente já terminou a leitura, que você já passou lá pela voz robotizada, e que você acompanhou o conto do Coração do Anunciador. Então, esses elementos você vai procurar. E aí um resumo do que eu peguei dos elementos dele. O autor gosta de elementos sombrios e mórbidos, então muito provavelmente eles vão aparecer em muitos contos. Os textos não possuem sentidos óbvios. Ou seja, aquilo que você precisa saber não está logo de cara. Você tem que tentar descobrir. E ele tenta racionalizar tudo que ele cria. Então, essa informação talvez nem seja tão útil aqui. Ela é mais útil para poemas. Mas toda informação que eu pesquisar ajuda. Então, nós já temos aqui coisas que eu preciso procurar no meu texto. Esses temas, que são mais comuns, isso quer dizer que o autor vai sempre falar desses temas? Não. Mas você vai encontrar em muitos textos dele. Então, já é um atalho que você pode pegar. O autor sempre vai ser melancólico? Talvez não. Mas já é uma coisa que você vai procurar. O nosso segundo passo é, então, agora verificar os temas. A gente já sabe que o autor trabalha com alguns temas específicos. Então, é de bom tom verificar se esses temas estão presentes. Caso eles não estejam, aí você procede com uma análise um pouco mais criteriosa.
Mas eu passo uma dica para vocês, principalmente de autores que já estão mortos. Muito dificilmente alguém, quando vai explicar características de autor, coloca coisa que ele não trabalhou. Então, por exemplo, estou dizendo que o autor é melancólico, que ele trabalha com pessimismo, é porque praticamente todas as obras fazem isso. Se tem exceção, isso é indicado nas pesquisas. Não foi o caso da pesquisa que eu coloquei aqui. Então, uma tendência dos contos, e aí é uma característica, coisa que eu preciso explicar para vocês, é que eles abordam normalmente temas que vão se relacionar com tópicos do cotidiano. E o que isso quer dizer? O conto, com uma estrutura menor de narrativa, e caso você não saiba qual é essa estrutura, eu recomendo que vocês assistam um vídeo sobre a estrutura do conto, onde eu explico um pouco melhor sobre isso. Os contos, eles colocam temas de relevância social. Então, muito dificilmente, e isso vale até mesmo para o romantismo, os contos não deixam de abordar temas próximos da realidade. Mas por que então o romantismo, aquela coisa tão fora do mundo, vai abordar temas assim? Aí tem uma razão. O conto não tem muito espaço para ficar explicando coisas. Então, quanto mais fácil você identificar o que está acontecendo ali, sem o autor precisar te explicar muita coisa, melhor. O que inclui os personagens, que são personagens muito simples. Quando chegar lá, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, os temas que o Coração do Anunciador aborda é a deterioração da saúde mental do personagem, ele ficando cada vez mais paranoico, a tensão entre o amor e o ódio, porque ele vai dizer o tempo todo que ele amava aquele velho, mas ele odiava o fato de que ele era observado por aquele olho azul, aquele olho que o perseguia e tudo mais. E tem um sentimento de remorso, porque ele vai indiretamente, pelo menos a gente consegue entender isso, que ele se sente culpado. Ele sente uma culpa pelo que ele fez. E para tentar tirar essa culpa, ele tenta dizer, não, eu não sou louco, eu fiz isso porque eu quis fazer. Eu não fiz isso porque eu sou uma pessoa nervosa, uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Embora ele assuma que seja. Então essa ambiguidade faz parte do texto. E é interessante quando a gente fala da questão do Poe, a gente voltando para as características dele, que não é óbvio isso. Não é óbvio que ele é uma pessoa extremamente racional e que a questão da loucura ele tenta negar justamente para reafirmar a racionalidade dele. E aí você fica naquela dúvida. Será mesmo que ele cometeu aquilo porque ele teve uma crise? O que pode ter acontecido? Será que ele não fez aquilo ali porque ele sentia alguma coisa a mais por aquele velho e que ele não está nos dizendo? Isso fica para análise que vocês podem fazer desse texto. O terceiro passo é fazer as perguntas certas. E é aqui que a gente tem que pensar um pouquinho. O que é fazer as perguntas certas? Imagina que quando você vai fazer um texto, você tem que responder algumas coisas. Quem vai elaborar essas perguntas é você, não sou eu. Mas a gente sempre toma como base o seguinte: que dúvidas alguém poderia ter sobre esse texto e que eu preciso conseguir responder? Parte por essa ideia. Então, por exemplo, se a dúvida for sobre qual é o papel do personagem principal, é uma pergunta que você pode fazer. Para ajudá-los, eu vou deixar aqui alguns exemplos de perguntas. 4 perguntas que, na verdade, se você responder, eu digo que com 50% do teu problema com o texto já é resolvido. O que realmente aconteceu na história? Quem são os personagens? O que essa história tenta me dizer? E qual é a simbologia? Por que essas perguntas elas respondem a maior parte do que vocês vão precisar? Porque lá na frente, quando vocês precisarem analisar os elementos da narrativa, essas perguntas já vão ter boa parte do que vocês precisam. Então, vamos à resposta delas. O que realmente aconteceu na história? Na história, temos um homem que também narra a história, contando sobre o assassinato que cometeram e após isso, enterrou a sua vítima. A polícia chega tentando obter informações sobre o assassinato. Ao final da história, em desespero, o narrador confessa o crime. Eu devia ter revisado melhor essa resposta porque eu repeti a história 3 vezes. Então, isso aqui, o que acontece seria um resumo. Nesse caso aqui,
Não precisa ser um resumo muito longo, não. 3, 4 frases já dão conta. Quem são os personagens? O narrador que assassina o seu amigo e os policiais. Porque eu parto da ideia que o velho era amigo, porque ele mostra alguma relação de proximidade com ele ao longo da história. Então eu posso deduzir isso. O que essa história tenta me dizer? O narrador tenta a todo custo mostrar que seus atos foram feitos de modo racional, ainda que se contradiga ao colocar que tudo aconteceu durante um acesso de raiva, e o quanto essa obsessão o levou a cometer um crime e também a confessá-lo posteriormente. Então, é isso que a história tenta me dizer, que ele se sente culpado, mas só depois de um tempo ele consegue criar coragem e contar. Qual que é a simbologia dos elementos presentes no conto? O narrador apresenta o conflito entre o seu lado racional e calculista contra suas emoções que o tempo todo o desestabilizam. Então ele vai ficando nervoso, a gente percebe de acordo com a linguagem que ele vai utilizando. Ele representa o seu estado de loucura causado pela obsessão e ficamos sabendo disso durante a leitura do texto, com a negativa dele em admitir que fez tudo isso motivado pela sua loucura. Os policiais representam, neste caso, a lei, a sociedade que precisa colocar em ordem tudo que foi feito pelo personagem, enquanto ele luta para permanecer sem ter seu estado descoberto. Então, a gente tem esse conflito. A polícia é quem tenta colocar ordem naquilo que não está ordenado. O quinto passo. Você tem detalhes. Todos os detalhes da história, eles não estão ali por acaso. Então, principalmente no conto. Quando a gente fala de conto, a gente está falando principalmente de textos que tudo é colocado por alguma razão. E isso você tem que pesquisar. Então, se o autor cita, que nem um outro caso do conto do Poe, um gato preto, que é o personagem principal, inclusive, ele vai ser um elemento importante. O fogo, a marca, os nomes, tudo isso tem um porquê. E você tem que tentar descobrir. Como que você descobre isso? Faz uma pesquisa. A pesquisa na internet sempre ajuda muito nesse sentido. E aí, nós temos os detalhes que podem nos ajudar, que vão aparecer sobre o conto. Ó. O narrador insiste que não está louco, mas que é uma pessoa nervosa. Esse detalhe nos indica o quê? Ele indica que é uma contradição. Ele vai entrando em contradição o tempo todo. O narrador justifica seu ato ao dizer que se sentiu observado. Então, ele o tempo todo coloca que o problema não era com ele, era com o velho. O narrador dialoga com o leitor e pode não ser confiável, porque se ele acabou de matar a pessoa, por que eu vou confiar no que ele está dizendo? E, na verdade, ele está sendo muito sincero, esse narrador. Justamente porque a obsessão dele está obrigando a contar a verdade. O olho do velho senhor é azul. Esse é um detalhe. E aí eu tenho duas situações que podem colocar o porquê disso. Vou até pegar aqui, deixa eu até colocar aqui para vocês. Eu estou usando como referencial este livro aqui do Jean Chevalier. Tem até o marcadorzinho de página que eu estou usando, dicionário de símbolos, porque eu acho que é uma fonte muito confiável. E a câmera aqui, a luz de fora até deixou mais lúgubre o negócio. Mas não precisa ter esse livro aqui para poder fazer pesquisa, não. Eu estou usando ele porque eu tenho ele aqui em casa há um bom tempo. Se você pesquisar no Google, se você for em qualquer outro lugar, você acha informações muito parecidas. Mas fica uma dica para quem gosta de literatura, para quem gosta dessa coisa de simbologia. Este livro do Jean Chevalier, deixa eu dar um foco nele aqui, Dicionário de Símbolos, ele quebra um galhão nesse sentido. Então deixa eu até guardar ele aqui embaixo, porque ele não tem espaço aqui na minha mesa. Vou colocar ele aqui em cima e vamos voltar para nossa aula. Então, o segundo esse dicionário do Jean Chevalier, a cor azul é a cor mais profunda e mais pura de todas, que não encontra nenhum obstáculo com relação a outras cores. Significa também a renúncia aos desejos. E é interessante porque ele vai dizer, é um cinza apagado, é um azul apagadinho. Então, o que ele está querendo dizer com isso? É um olho que consegue enxergar através dele. Então, o fato de ele ser azul representa, o olho tem uma força tão grande, tão forte, né?
que ele consegue enxergar quem esse personagem é. Então já nos dá uma dica aí. O olho, segundo a mesma fonte, representa uma forma que Deus enxerga o homem, assim como o homem enxerga Deus, chamado também o olho do coração. Essa é uma informação muito legal. O olho do coração quer dizer, ele consegue enxergar e consegue julgar. Então, ele se sentia julgado por aquele olho. Por isso que ele vai comparar com o abutre. O abutre olha, o abutre também representa o símbolo da morte. Então, quer dizer, ele estava julgando porque ele acreditava que esse homem iria matá-lo. Então, isso explica muito a questão da obsessão dele. Ele era obcecado com aquele homem, embora fosse um homem que sempre tratou ele muito bem, muito respeitoso, porque, no fundo, esse personagem acreditava que ele estava sendo observado e que ele estava sendo observado no momento em que ele fosse morrer. E apenas o narrador consegue ouvir o coração. E o coração, ele é associado ao espírito. Não quer dizer, ele escuta o espírito daquele velho que pergunta para ele por que você me matou. Por isso que ele fica tocando o ressoando na cabeça dele. Então tem esse elemento aqui. E esses detalhes são alguns dos detalhes do conto. Tem muito mais detalhes que a gente pode explorar. E o sexto passo é separar os elementos da narrativa. Aqui eu separei os elementos que a gente precisa saber, mas você pode utilizar outros esquemas também. A gente tem que pegar o enredo, o cenário, a caracterização, o ponto de vista, o simbolismo, que nós já exploramos alguma coisa lá atrás, as figuras de linguagem, caso tenha, o tom que a história tem e o tema, que é qual que é o propósito. Toda história tem um porquê dela existir. Então, nós temos um propósito aqui. O enredo, então, eu já simplifiquei para vocês, dizendo o seguinte: o enredo é sobre um homem que sentiu uma obsessão profunda com relação a um velho. E por isso ele enterrou o corpo e esperou a polícia chegar. Isso aí é o resuminho que nós já fizemos lá no começo. Note que tudo que nós fizemos lá no começo vai reaparecer aqui. Porque é uma ordem um pouco diferente para você analisar os elementos da narrativa. Primeiro eu puxo o que eu consigo pegar e depois eu vou encaixando os elementos. É mais fácil. Depois, o cenário. O cenário se passa na casa do narrador, que também é a personagem da história. Em nenhum momento sabe-se quando a história aconteceu. A gente sabe que é no passado, mas a gente não sabe quando exatamente aconteceu. A caracterização. Quem é a personagem principal é o narrador, que tem como motivação esconder o crime que ele cometeu. O antagonista a gente entende que é por obsessão. Alguns podem até dizer que o coração também é o antagonista. Não tem problema. Faz sentido também. E o tempo todo vai tentando fazer com que ele revele a culpa. E os personagens secundários são o homem que ele matou, o velho, e os policiais. Simples, fácil, tranquilo. Você não precisa fazer uma análise com 300 detalhes. Você pode expandir isso aqui depois. O ponto de vista é quem que conta. É um narrador em primeira pessoa, que também é personagem, e que tenta convencer o leitor de que o crime dele é justificável por uma questão de racionalidade. Quer dizer, eu posso matar porque a razão me permite fazer isso. O simbolismo. O coração representa um sentimento de culpa, então, se ele é a alma, se ele representa a vida, ele também representa essa culpa que o narrador sente. E a angústia também, porque ele só ouve, ele não vê, ele ouve o coração bater. E o azul, o olho azul, representa aquele que consegue enxergar através de sentimentos. Então, o maior medo do personagem é que talvez esse velho descobrisse que ele não é uma pessoa normal, que ele não é uma pessoa lúcida, que é uma pessoa com problemas. Então, por isso precisava matá-lo, precisava eliminá-lo. E as figuras de linguagem. A mais frequente é a hipérbole. Porque ele vai exagerando, ele exagera no barulho, ele exagera nas sensações. E isso é para reforçar, para amplificar o sentimento de angústia e desespero do narrador. Sempre que você identificar uma figura de linguagem no texto, diga para que ela serve, qual a finalidade dela ali. O tom da narrativa. É uma história de investigação, uma história sobre um crime. E, por último, mas não menos importante, dos elementos da narrativa, o tema. E o propósito do conto é mostrar como que as pessoas são muito mais guiadas pelas suas obsessões
do que pelo seu lado racional, mas que nada disso torna essa pessoa irracional. Então ele faz tudo consciente do que ele fez, mesmo tendo um acesso de fúria ou alguma coisa do tipo. Ele fez aquilo sabendo o que estava fazendo. Isso se baseia unicamente nas próprias emoções e no que ele está percebendo também. E aí junta tudo isso aí e faz uma análise de narrativa que eu acho mais adequado. Então, no fundo, isso tudo aqui termina com a análise narrativa propriamente dita, com todos os detalhes, os elementos que você precisa. E antes de eu encerrar então a aula, eu só quero colocar isso aqui para vocês, justamente porque analisar a narrativa de conto não é tão difícil quanto parece. Só que eu tenho que prestar atenção em detalhes que talvez num romance eles não sejam tão necessários. Por exemplo, num romance nem tudo que está ali tem um propósito, porque a história tem coisas só para que a história fique mais completa. No conto, sempre tem um propósito. E eu também nem vou comentar muito sobre uma das teorias do conto que diz que todo conto tem duas histórias. Mas nesse caso tem, por exemplo, você tem a história do cara que matou o homem porque se sentia incomodado, mas há uma história desse homem que morava com ele e o tratava muito bem. Então essas histórias vão sobrepondo. Normalmente um conto fica muito mais claro quando a gente entende que são duas histórias que se sobrepõem. Uma acontece junto da outra. A segunda história, na verdade, nos revela muito sobre a primeira. Então, é basicamente isso, um guia bem basiquinho sobre a análise de conto. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e que isso ajude vocês com leituras de contos futuros. Então, um grande abraço para todo mundo.